Uma das grandes dúvidas dessa eleição, que ainda nem começou e já tem tantas dúvidas, né, é quanto ao cálculo para se descobrir quais foram os eleitos para deputado federal e deputado estadual, que são os que concorrem na eleição proporcional. Mudou a legislação. O cálculo não é mais como era na eleição passada. Nós estamos aqui para conversar com o professor Lelande Barroso, que é mestre em ciência jurídica, analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, a ABRADEP, e professor de Direito Eleitoral, além de um grande ex-jogador de voleibol, né? Dono de uma das maiores impulsões do nosso estado, um grande jogador. Professor Lelande, obrigado por nos atender aqui para tirar essas dúvidas sobre essas questões aqui que são tão importantes nesse momento em que nós vamos decidir tantas coisas que são fundamentais para o estado do Amazonas e para o país. Prazer em tê-lo aqui. Marcos, o prazer é meu, um grande prazer, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelas palavras elogiosas que só podem vir de um grande amigo e que também, eu sei, foi um grande craque de voleibol, foi inclusive da seleção juvenil de voleibol. Muito obrigado, meu amigo. Com grande honra, né? Agora, professor, o que mudou, afinal, nessa coisa do cálculo das vagas para deputado federal? O que a gente sabia antes era o seguinte: tinha que se descobrir o quociente eleitoral. A partir disso, o partido que não fizesse esse quociente eleitoral estava fora da montagem das vagas para deputado federal e deputado estadual. O que mudou nesse aspecto? Então, Marco, essa é uma questão importante do direito eleitoral, porque antes de responder mesmo a pergunta propriamente, eu faço uma pequena contextualização, se tu me permitires. Então, claro, o objetivo assim, maior do direito eleitoral é assegurar que a eleição, o resultado dela, expresse de maneira mais fiel possível a vontade do eleitor. E a partir daí, que a representação nas casas legislativas, eleição agora para deputado estadual e deputado federal, é que esta representação seja de fato, exprima de fato o desejo do eleitor. E eu digo isso, Marco, porque olha só, antes nós tínhamos para as eleições proporcionais, que são essas de deputado estadual e deputado federal, nós tínhamos coligações. E uma das grandes críticas que se fazia a essas coligações era o fato de eu, eleitor, votar em um candidato, e aquele candidato em quem eu votei, com as propostas de quem eu concordava plenamente, por esta razão votei nele, ele não fosse eleito. Era possível que o meu voto elegesse um outro candidato daquele partido ou daquela coligação, que não tinha as mesmas propostas daquele candidato em que eu votei. Então, isto já foi dito por tudo que é doutrinador, pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral, isto era uma fraude à vontade do eleitor. Eu lembro, Marco, um artigo muito interessante, que eu li há algum tempo atrás, do professor Gilberto Bercovitch. O título do artigo era "A democracia representativa está morta. Viva a democracia participativa". E o que me impressionou na leitura desse artigo, além das argumentações profundas do professor Bercovitch, é o fato de um levantamento que ele fez à época em que ele demonstrava nesse artigo dele que dos 513 deputados federais eleitos para aquela legislatura, apenas 100 haviam sido diretamente pelo voto direto. Todos os outros haviam sido levados lá em razão da proporcionalidade, ou porque o candidato fora cassado e assumiu o suplente, ou porque renunciou, porque morreu. Então, veja, ele demonstrava nesse artigo que essa democracia representativa era uma fraude. Não porque era uma fraude à democracia, porque não expressava plenamente a vontade do eleitor.
Então, o direito eleitoral ele vem sendo alterado e até às vezes por jurisprudência do Tribunal Federal, visando buscar que os candidatos que sejam eleitos para os parlamentos, para as casas legislativas, sejam de fato aqueles candidatos que representam os eleitores, representam aquela votação, para que não haja esta fraude à democracia. Muito bem. Então, o que mudou para esta eleição de 2022? Olha só, Marco. Ainda, a princípio, continua sendo necessário que o partido alcance o quociente eleitoral. Então, num primeiro momento de apuração das eleições, só terão vagas na Casa Legislativa o partido que atingir o quociente eleitoral. Então, este é o primeiro momento. Só terá vaga nesta primeira distribuição das vagas para a Casa Legislativa o partido que atingir o quociente eleitoral. Este é o primeiro cálculo, tá certo? Depois, se tu quiseres, eu posso demonstrar isso com números para ficar mais claro. Então, amigo, determinado o quociente eleitoral, nós sabemos que todos aqueles partidos que participaram da eleição, eles que atingiram o quociente eleitoral, terão vagas naquela Casa Legislativa. Então, nós já temos os partidos que atingiram o quociente eleitoral e, portanto, têm direito a vagas naquela Casa Legislativa. Pois não, Marco. Professor, para a gente deixar assim, a coisa bem mais, digamos assim, palatável para o nosso ouvinte aqui, para o nosso telespectador, vamos calcular o quociente eleitoral do Amazonas para deputado federal. É fundamental isso aí, o número de votos válidos e o número de vagas disponíveis. Nós temos 8 vagas. Sim. E qual é o seu cálculo, com a sua experiência, de número de votos válidos para a gente atingir esse quociente eleitoral nesta eleição? Mas olha só, tu esclareceste muito bem. E isto é importante, porque em todas as eleições circula aquele e-mail que nós podemos anular as eleições votando branco e nulo. Marco, voto branco e nulo não conta para absolutamente nada, não anula a eleição, não serve para absolutamente nada. Então, como tu esclareceste, Marco, o quociente eleitoral eu obtenho pela seguinte fórmula. Eu pego todos os votos válidos, só os votos válidos, e no nosso exemplo aqui, como tu sugeriste, estamos trabalhando com a eleição para deputados federais. Então, eu pego todos os votos válidos dados no Amazonas para deputados federais e divido pelo número de cadeiras a preencher na Câmara Federal. Então, olha só, eu peguei aqui um número, 1.700.000 votos válidos para deputados federais. Isso só no Amazonas, né? Então, nós temos no Amazonas, suponhamos que teremos no Amazonas 1.700.000 votos válidos para deputados federais. O Amazonas tem 8 vagas na Câmara Federal. Então, eu divido 1.700.000 por 8. Professor, olha só. É que eu fiz a conta aqui. 1.700.000 dividido por 8 deu 212,5. 212.500. Então, só terá vaga na Câmara Federal o partido que atingiu esse número ou superou. Agora, Marco, eu tenho que descobrir depois que candidatos serão eleitos, porque aqui é o primeiro ponto que eu chamei a atenção lá no início da conversa. Para que essa representação seja legítima, né, a lei ou sofreu aqui uma alteração. Porque no anterior, quando o partido atingia o quociente eleitoral, o que acontecia? Dentre as vagas que ele tinha direito, iam sendo eleitos os mais votados. Agora não é mais assim. Neste primeiro momento, além do partido atingir o quociente eleitoral, é necessário, neste primeiro momento, que o candidato ele tenha pelo menos, no mínimo, 10% do quociente eleitoral.
Então, a quantidade de votos do candidato tem que ser igual ou superior a 10% do quociente eleitoral. Então, Nesse nós caso, encontramos aí nesse final... 21.200. Exatamente, olha aí como tu estás adiantado em matemática, né? Nós pegaríamos, exatamente, né? O 212.500 dividido por 10 daria 21.200. Então, só seria eleito neste primeiro momento o candidato que tivesse 21.200 votos e pertencentes a esse partido que atingiu o quociente eleitoral. Muito bem. Então, Marcos, vamos supor, agora nós vamos para um segundo momento, vamos supor que sobrou vaga, dentre as 8 vagas da Câmara Federal, sobraram vagas. Vamos supor que tenham sobrado 3 vagas. No primeiro momento, 5 partidos atingiram o quociente eleitoral e tinham candidatos com 10% do quociente eleitoral. Bom, mas sobraram 3 vagas. Neste segundo momento, aí é que teve a grande mudança na legislação. Nesse segundo momento, será refeito o cálculo, mas agora com todos os partidos que participaram da eleição. Todos, a lei fala todos, mas aqui uma vírgula. Todos aqueles partidos que alcançaram pelo menos 80% do quociente eleitoral. Tá certo? 80% do quociente eleitoral. Então, se o quociente eleitoral foi 212.500, neste momento participarão os partidos que alcançaram o quociente eleitoral, mais aqueles que estavam fora antes, mas que têm 5% a 80% desse quociente eleitoral participarão agora. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Muito bem. Tranquilo. Você está tranquilo até aqui? Então, olha só. 212.500, mais ou menos 80% disso, mais ou menos 180 170. 180 mil, vamos colocar 180 mil para arredondarmos. Muito bem. Isso. Então, só que neste segundo momento, além dos partidos que atingiram 80% do quociente eleitoral, só se elegerão candidatos dentro deste partido que tiverem pelo menos de votação 20% do quociente eleitoral, não mais 10, mas 20% do quociente eleitoral. Então vejam que se nós fizermos um cálculo aqui, 42 mil, vejam que é preciso que este candidato seja mais votado do que o candidato anterior, que era apenas 10%, que precisava de 21 mil, agora é 42 mil. Tá certo? E como eu lhe disse, né, o objetivo aqui é assegurar a legitimidade da representação. Tá certo, meu amigo? Esta é a grande mudança que houve na lei. Muito bem. Talvez a dificuldade, seja, no caso das sobras, fazer estes cálculos, né? Se fosse alguém ruim de matemática como eu, seria fazer esses cálculos. Porque a lei faz o seguinte, a lei manda, mas se tu seguires, se a pessoa seguir o Código Eleitoral, e essas questões essa questão está prevista lá do artigo 106 até o artigo 109 do Código Eleitoral, e se tu fores, no primeiro momento não tem dificuldade nenhuma, né? Porque é lá achar o quociente eleitoral e depois os 10%. Mas quando tu vais lá para o parágrafo 2º do artigo 109 do Código Eleitoral, ele diz assim, olha, e aqui é que está o esclarecimento, ó, para as sobras poderão concorrer à distribuição dos lugares todos os partidos que atingiram 80% do quociente eleitoral. E os candidatos desses partidos que tiverem 10%. Muito bem. O problema é que a lei manda que tu faça o cálculo desta maneira, olha. Tu pega e divide o número de votos válidos agora para cada um dos partidos. Tu vês a vaga, o número de vagas que esse partido atingiu num primeiro momento,
lá quando fizemos aquele cálculo, e tu soma esse número de vagas que ele tinha mais um. Agora, olha o que é interessante, Marco, é que pode ser que esse partido que ingressou neste momento no cálculo, ele, naquela primeira divisão, ele não tinha nenhuma vaga, então a vaga dele era 0. Se fosse, Marco, no sistema anterior, esse partido, ainda que tivesse 80% dos votos equiparados ao quociente eleitoral, ele não elegeria ninguém. E aí é que está a grande mudança na lei. Como a lei diz que é a vaga que ele tinha mais um, 0 mais 1 dá 1. Então ele acabará, mesmo que não tendo vaga na primeira divisão, nessa segunda, como ele tem esse 1 garantido pela lei, ele acabará fazendo alguém. Ficou claro? Deu para entender, meu amigo? O TSE tem uma calculadora eleitoral, né? Os TREs mandam os valores lá, mandam os números para a apuração geral, que é feita em Brasília, centralizada em Brasília, e essa calculadora eleitoral vai recebendo os números e automaticamente, com uma fórmula matemática já colocada nesse aplicativo, ela já vai imediatamente dizendo quem são os eleitos, não é? É um processo que não precisa ficar fazendo o cálculo, você faz para efeito do seu conhecimento pessoal, mas oficialmente é uma fórmula matemática colocada dentro do aplicativo do TSE que dá esse número para você e é uma coisa muito rápida, automática, o número vai entrando, já vai saindo o cálculo, não é? Não é assim? Exatamente, Marco. E isso aí é interessante e nos assegura, né, nos garante a seguridade de todo o processo, a segurança de todo o processo. Não há participação de ninguém. Né? Não tem ninguém ali fazendo o cálculo como eu, que pode errar, como errei logo no início, tu me corrigiste muito bem. Então não tem ninguém ali que seja ruim de matemática como eu que possa errar o cálculo ou por má fé. Não tem a participação de ninguém. Esse cálculo é feito imediatamente, né, por uma fórmula que já está ali e que não tem como errar. Não tem como dar errado. Né? Não tem participação de ninguém, não tem como dar errado. O interessante também, Marco, é falar dos suplentes. Sim. Pois não, pois não. Não, eu ia dizer que os suplentes é interessante. Obrigado. Eu só ia dizer uma coisa interessante dos suplentes, porque os suplentes são aqueles mais votados dentro dos partidos, né? Logo em seguida aos eleitos. Logo em seguida aos eleitos. Agora, o interessante sobre eles é que para os suplentes, que podem vir assumir depois, né? Para eles não se exige essa porcentagem de 10%, 20%. Para eles isso não é exigido. Então, se acontecer algum problema com o titular, o suplente assume tranquilamente e não é exigido a ele que ele tenha tido 10% do quociente eleitoral, 20%, não, para ele não é exigido isso. Era isto, meu amigo. Lembrando que o suplente ele vale para a coligação, que hoje é a federação, né? A ou federação, para o partido, exatamente. naquela linha do partido que ele vale como suplente, não é isso? Exatamente, exatamente. A Justiça Federal, por tradição, ela diploma até 3 suplentes. Mas isso é só uma tradição, porque se Deus o livre acontecer alguma tragédia, vai chamando enquanto houver pessoas na linha sucessória, na linha de substituição. Professor Leonardo Barroso, ao longo desse processo eleitoral, nós certamente vamos ter que ouvi-lo muito, porque tem muitas pequenas coisas que vão surgindo aí, como, por exemplo, agora essa história do União Brasil, PSDB, MDB e Cidadania se unirem, sem formar federação ou formando federação, o que isso representa de diferença. Essa é uma coisa tão minuciosa e delicada que vale um outro programa, uma outra entrevista, para a gente até ter a oportunidade de tê-lo aqui conosco para esclarecer a gente e os nossos telespectadores sobre essas minúcias das questões eleitorais. Mas obrigado pelas informações, acho que ficou bem claro como é que é esse novo cálculo para deputado federal, que vale para deputado estadual também, ou seja, para as eleições proporcionais. Obrigado, professor.
Marco, eu é que agradeço. Obrigado pelo privilégio, obrigado pela amizade. Conte sempre comigo. Um abraço a todos. E o senhor está estreando aqui o nosso cenário, viu? Nosso primeiro entrevistado aqui do nosso Que estúdio, está do portal do belíssimo. Marcos Santos. Que está Muito belíssimo. obrigado. Parabéns. Nós voltaremos, Um abraço falando a todos. mais, trazendo outras Se informações Deus para quiser, um você. abraço a Obrigado. todos.